Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Hoje nós vamos falar de uma nova resolução fresquinha do Conselho Nacional de Trânsito, que é a resolução número 808 de 2020. Isso mesmo. Esta resolução, ela vai dispor sobre o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito. Olha que legal, que é o apelidado RENAEST. Então anote aí, Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito. Vocês vão perceber que uma vez que nós temos esse registro nacional, isso possibilita que os órgãos responsáveis possam criar políticas preventivas para o trânsito e também preventivos quanto aos acidentes. Esta resolução, ela entra em vigor já no comecinho de 2021, dia 4 de janeiro. Ela vai revogar a resolução 607 de 2016. Tá bom? Resolução, então, de número 808 de 2020, dispõe sobre o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito. Vocês que se preparam para o concurso da PRF, nós lançamos um curso de 300 questões comentadas inéditas que contempla CTB, Código de Trânsito, e as resoluções do CONTRAN, tudo num curso só. Tá bem bacana, tá? Então, a partir do momento também que lançar o edital, nós vamos verificar quais resoluções ou não que estão sendo cobradas para a gente poder adaptar o curso. Me siga também no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Então, como eu falei, o artigo 1º dispõe que esta resolução vai tratar sobre o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, o chamado RENAEST. Então, esse é o escopo, o objeto desta resolução. Esse Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito é o sistema de registro, gestão e também controle de dados e informações sobre acidentes e estatísticas de trânsito que são coletados pelos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, e pelos demais órgãos e entidades que efetuam um registro de acidentes de trânsito, que apuram as suas circunstâncias ou prestam atendimento às vítimas. Então veja, quando eu tenho um sistema nacional, um registro nacional, isso possibilita verificar qual localidade que tem um volume maior de acidentes, qual o motivo, número de vítimas. Então passou da hora de termos aí uma modernização desse tipo de sistema, né? Os dados e informações serão consolidados em uma base nacional, então essa é uma característica interessante, organizada e mantida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, de modo a subsidiar o desenvolvimento. Então aquilo que eu falei no comecinho, né? Estudos, pesquisas e também ações que visem a melhoria da segurança no trânsito no país. Então, é uma política, na verdade, um mecanismo de prevenção futura, né? Porque a partir dele será importante para desenvolvermos estudos, pesquisas e ações para a melhoria da segurança do trânsito. O órgão máximo executivo de trânsito da União estabelecerá uma metodologia padronizada para a comunicação, então deixa eu grifar, metodologia padronizada para comunicação, registro, controle, consulta e também acompanhamento de dados e informações sobre acidentes e também sobre as estatísticas de trânsito. A metodologia padronizada constará no manual do sistema do Registro Nacional de Acidentes e também estatísticas de trânsito e no manual de gestão de estatísticas de acidente de trânsito a serem ainda instituídos pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, certo? Que é o próprio DENATRAN. Bom, os dados sobre acidentes de trânsito, eles serão registrados por meio de boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Então, importante lembrar disso, é o chamado BAT, é o boletim de ocorrência de acidente de trânsito. É como se fosse o BOAT, né? BOAT, é só lembrar da BOAT. Boletim de ocorrência de acidente de trânsito. E relacionados
nesse boletim a pessoa, a vítima e ou condutor, ao veículo, à via e ao acidente propriamente dito. Informações que são relevantes para contar a historinha do que aconteceu ali naquele acidente. O órgão máximo executivo de trânsito da União estabelecerá em normativo específico os campos mínimos com os dados que deverão compor esse boletim de ocorrência, tá bom? Então tem todo um documento, tem um boletim, os campos para preencher. Provavelmente não será necessário o preenchimento de todos, mas o órgão máximo executivo de trânsito da União vai estabelecer quais são os campos mínimos. Os órgãos que realizam o registro do BAT em todo o território nacional vão observar os requisitos estabelecidos nesta resolução. Tá bom? Os órgãos que realizam o registro do boletim atestarão a consistência daqueles dados coletados. Os dados e as informações serão complementados por dados e informações dos sistemas de Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, o Registro Nacional de Carteira de Habilitação, o RENACH, ou RENAC, como vocês queiram chamar, e Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF. Então veja que há uma complementação desses sistemas, né? Então quanto mais integrados, melhor, certo? Os dados e informações referentes a acidentes e estatísticas de trânsito, coletados e enviados ao órgão máximo executivo de trânsito da União, serão homologados e então consolidados na base nacional do RENAEST. Então a ideia é que essas informações já existentes, né, e as que existirão vão pertencer a essa base nacional. Para fins de consolidação, os dados e as informações na base nacional, eles serão validados em nível municipal pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, em nível estadual pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, e federal pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Então aqui nós temos, para fins de consolidação, como que ocorrerá essa validação. Nos municípios não integrados ao SNT, a validação das informações ela será realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, caso nós tenhamos municípios que não são ainda integrados ao Sistema Nacional. Os órgãos e entidades integrados a esse registro nacional, né, o RENAEST, adotarão todas as medidas necessárias ao seu efetivo funcionamento, em observância ao que dispõe o Manual do Sistema RENAEST e o Manual de Gestão de Estatísticas de Acidente de Trânsito. Certinho? O envio de dados e informações deverá seguir as regras do Manual do Sistema RENAEST e as orientações do Manual de Gestão de Estatísticas de Acidente de Trânsito. No envio de dados e informações entre órgãos integrados ao RENAEST, serão observados os dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então é importante que essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018, veja que ela está participando aí dessas novas normativas, né? O RENAEST, coordenado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, será integrado pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Poderão integrar o RENAEST, olha só, os demais órgãos e entidades que efetuam o registro de ocorrências de acidentes de trânsito, que apuram suas circunstâncias ou prestam atendimentos às vítimas, entre os quais, olha só, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde dos Estados, DF e municípios, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, Polícias Civis e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e Distrito Federal, e a administradora do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, que é o seguro DPVAT. Então, nós temos aqui esses órgãos e entidades que vão poder integrar esse registro nacional, certo?
Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e DF, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, deverão se integrar ao RENAEST por meio do órgão máximo executivo de trânsito. Essa integração ela é muito importante, né? Quanto mais órgãos que estão ali no dia a dia das vias terrestres se integrarem a esse sistema, a esse registro nacional, mais completo estará esse registro nacional, essa base nacional. Caso optem pela integração, o Ministério da Saúde e a administradora do seguro DPVAT deverão se integrar por meio do órgão máximo executivo de trânsito da União. Ressalvados os órgãos e entidades elencados no parágrafo 2º, que nós citamos, Ministério da Saúde, DPVAT, etc., Secretaria de Saúde, os demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito deverão se integrar ao RENAEST por meio do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com a respectiva circunscrição, tá? Agora, caso os órgãos e entidades elencados nos incisos 2º, 3º e 4º do parágrafo 1º, então só voltando aqui, 2º, 3º e 4º, que são as secretarias de saúde, o SAMU e as polícias civis e os corpos de bombeiros militares. Nesses casos aqui, olha só, caso esses órgãos optem pela integração ao Registro Nacional, deverão se integrar por meio do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, de acordo com a respectiva circunscrição. Certinho? Veja, artigo 7º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e DF, PRF, DENIT e ANTT designarão um coordenador de RENAEST, um coordenador desse registro nacional, que vai ser responsável pelo controle, tratamento e fornecimento dos dados referentes aos acidentes e estatísticas de trânsito, bem como também pelo relacionamento com o coordenador designado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Então vai ter um coordenador, o RENAEST? Sim. Caso o Ministério da Saúde opte pela integração ao RENAEST, designará também um coordenador de RENAEST nos termos previstos do caput. Quais são as competências do órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN? Organizar e manter esse registro nacional, estabelecer os dados mínimos para compor o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, desenvolver e padronizar os procedimentos operacionais do sistema por meio dos manuais, validar em nível federal, homologar e consolidar os dados e as informações na base nacional, publicar, atualizar mensalmente e promover a divulgação das informações referentes a acidentes e estatísticas de trânsito no sítio eletrônico do órgão. Isso aqui é importante, vou até usar o marca-texto. Vejam que essa atualização, pessoal, ela é mensalmente, tá bom? Então, a publicação, a atualização e promover a divulgação das informações referentes a acidentes e estatísticas mensalmente, essa atualização. Assegurar a correta gestão do RENAEST, incentivar a integração dos órgãos e entidades de que trata o artigo 6º e organizar e realizar reuniões periódicas com os coordenadores previstos no artigo 7º que nós mencionamos, o coordenador do RENAEST. Certinho? Artigo 9º. Caberá aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados agora e do Distrito Federal. Falamos no artigo 8º do órgão máximo executivo da União e agora dos estados. Organizar e manter os dados e informações referentes a acidentes e estatísticas de trânsito, de acordo com as regras dos manuais. Enviar ao órgão máximo executivo de trânsito da União os dados referentes a acidentes e estatísticas de trânsito coletados. Então veja, está nos estados, Se eu vou fazer uma base nacional para descentralizar, estado encaminha para o órgão máximo executivo. Validar os dados e informações coletados em nível estadual,
e no caso dos municípios não integrados ao Sistema Nacional de Trânsito em nível municipal, seguir os procedimentos operacionais do sistema por meio dos manuais previstos no parágrafo único do artigo 3º, cooperar para a correta gestão do Registro Nacional, incentivar a integração dos órgãos e entidades, participar das reuniões periódicas com os coordenadores e também organizar e realizar reuniões periódicas com os órgãos ou entidades integrantes ao RENAEST em nível estadual. Agora nos municípios, os órgãos e entidades nos municípios, quais são as competências? Organizar e manter também os dados e informações atualizados, né, as estatísticas. Enviar agora, município encaminha para o órgão ou entidade executivo de trânsito do estado os dados coletados. Validar as informações em nível municipal. Seguir os procedimentos dos manuais também, né, cada qual segue os procedimentos. Participar das reuniões periódicas organizadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do respectivo estado para a gestão do envio dos dados ao órgão estadual. Artigo 11. Cabe à Polícia Rodoviária Federal enviar ao órgão máximo executivo de trânsito da União os dados referentes a acidentes e estatísticas de trânsito coletados em conformidade com os manuais previstos no parágrafo único do artigo 3º. Então, PRF também tem essa responsabilidade. Caberá ao DENIT, olha só que legal, DENIT também, pessoal, tanto a PRF, DENIT, envia ao órgão máximo executivo de trânsito os dados também coletados, tanto referentes aos acidentes quanto às estatísticas. A ANNT, Agência Nacional de Trânsito, de Transporte Terrestre, né, na verdade, envia ao órgão máximo executivo de trânsito da União os dados coletados. Os órgãos executivos rodoviários dos estados, Distrito Federal e municípios também vão fazer a mesma coisa. Então veja que a responsabilidade, PRF, DENIT, ANTT, órgãos executivos rodoviários dos estados e dos municípios, todos eles são responsáveis para fomentar esta base nacional, tá? Caberá aos conselhos estaduais de trânsito, o CETRAN, mediar e fomentar a comunicação entre os municípios e os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e estimular os municípios a coletarem e fornecerem os dados e informações referentes aos acidentes e estatísticas de trânsito aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados, tá? Os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito deverão se integrar ao Registro Nacional até dia 4 de janeiro de 2022. Então tem um tempinho maior, né, para essa integração, certo? Então esta resolução revoga a de 2016, a número 607 de 2016, e esta entra em vigor já dia 4 de janeiro de 2021. Virou o ano, passou um pouquinho, ela já entra em vigor. Ok? Gostaram? Dê o seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @professor Bruno Eleitoral. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.